10 horas, muito bom dia para você, começando o Manhã Bandeirantes, começando mais uma semana, começando o Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira. Hoje é dia 10, né? Dia de receber hoje, né? Dia de pagamento. Não sei se eu errei as contas, mas tá por aí. Para quem tem trabalho, né? Para quem é privilegiado e tem emprego, porque virou coisa rara agora, você tem emprego. Emprego com salário que cai todo mês, com direitos trabalhistas, isso está cada vez mais raro, cada vez mais raro. E uma das consequências dessa situação é o número trágico de 55% da nossa população que não sabe quando acorda se vai almoçar, se vai só jantar ou se não vai nem almoçar nem jantar. É isso, nós temos essa condição agora, que já vem de longa data, né? Não é por causa da pandemia. O pessoal do Gente aqui estava comentando agora no finalzinho, falando do futebol, da imprevisibilidade que virou o futebol por causa da pandemia e tudo mais. Não se sabe quando haverá jogo, quando não haverá. Enfim, isso vamos combinar que é o menor dos males. É o menor dos males, essa dificuldade que atinge o esporte. É ruim, é lógico que é ruim. Mas a imprevisibilidade de você não saber se você vai ter algo para colocar na mesa da sua família, na hora do almoço ou na hora da janta, essa é bem mais terrível, essa é trágica, essa é mortal. Enquanto isso, a nossa classe política, que tem muito a ver com essa dificuldade que nós estamos enfrentando, a pandemia não é responsabilidade da nossa classe política e não é também uma criação, né? Não criaram a pandemia, o vírus não foi feito em laboratório com a intenção deliberada de atingir o mundo e fazer com que um ou outro ganhe mais, vendendo vacina ou vendendo respirador, ou seja lá o que for, né? Isso é alucinação, né? Isso é teoria da conspiração, que não leva a nada. Quer dizer, leva ao que nós estamos vendo aqui, né? Você cria mundos paralelos e não trata da vida como ela é. A vida como ela é essa. A pessoa sai para trabalhar, quando tem trabalho, superlota os ônibus, trens, metrôs, transfere o vírus, transmite o vírus para outras pessoas ou recebe o vírus de outras pessoas e tenta trazer para casa o sustento. Isso quem tem trabalho. Quem não tem trabalho sai também para tentar correr atrás, né, de um bico aqui e acolá, entregar currículo. É isso. E aí você também prolifera a doença. Porque era para a gente estar hoje, depois de um ano e tanto, era para a gente estar tratando de uma outra etapa do combate ao coronavírus, né? Outra etapa. Até porque as etapas da pandemia vão se renovando, vai ficando cada vez mais forte esse vírus, mais mortal, mais letal, mais resistente. Só que a gente não. O vírus evolui, mas a gente não. A gente, como sociedade, está evoluindo. Como regra, tem evoluído e evoluído bastante. Mas no mundo maravilhoso da nossa política, a preocupação é com a CPI. Que é importante? É importante. CPI é sempre boa, né? Deveria ser, pelo menos, né? Um instrumento legal, constitucional. Não estamos inventando a roda. Mas que deve ser usado de uma forma eficiente e inteligente. E nesse caso da CPI da pandemia, não está havendo isso, né? Não está havendo isso, não há uma intenção deliberada, pelo menos de boa parte dos envolvidos nessa CPI, não há uma intenção deliberada mesmo de encontrar os erros. Mais do que encontrar erros, apontar caminhos, indicar quais são os pontos a serem corrigidos e de que forma corrigir, mas não há. E acho que isso ficou muito claro, e eu vou citar esse exemplo porque foi um tanto decepcionante para mim. O depoimento na semana passada do atual ministro da Saúde, que eu tenho como sendo uma pessoa de bem, me parece ser uma pessoa de bem. Eu não conheço a história do Dr. Marcelo Queiroga, mas é um médico, o que por si só já é relevante, já torna esse ministro alguém mais capacitado, a princípio, para tocar o Ministério da Saúde numa pandemia, né? Já diferencia
do anterior, por exemplo. Então isso já pesa a favor do novo ministro. Ele tem um discurso que se adequa à nossa necessidade. É um discurso que o mundo está adotando, do distanciamento, do uso de máscara, enfim, da vacina, da importância da vacina. Depois de muito tempo concordamos, pelo menos boa parte de nós concordamos, que a vacina é importante sim, e é decisiva para salvar vidas e para confinar cada vez mais o vírus, cercar o vírus e fazer com que ele não circule mais. Então isso parece que já há um consenso de alguns também, né? Porque o presidente da República, infelizmente, ele podia ter uma posição um pouco mais equilibrada, mais coerente, mais consequente, mais responsável, mas esse final de semana fez um passeio por Brasília, acompanhado de uma centena de motociclistas, para supostamente homenagear o Dia das Mães, né? Não sei, enfim, a homenagem é o que menos importa. O que importa é a forma como essa homenagem foi feita, né? Sem máscara, a maioria sem máscara, depois aquela aglomeração de sempre, tirando selfie perto das pessoas também sem máscara. Enfim, o presidente, acho que ele é incorrigível mesmo. Nesse aspecto, não há mais o que esperar que vá representar uma mudança de conduta do presidente. Agora o ministro da Saúde não. O ministro da Saúde demonstra boa vontade, mas me decepcionou o depoimento do Dr. Marcelo Queiroga, porque ele evitou falar com todas as letras que não existe tratamento precoce para coronavírus. Ele evitou. E os senadores bombardearam o ministro, até demais até. Eu estava lendo quantas vezes ao longo do depoimento dele, que foi longo também, mas quantas vezes foi repetida a palavra cloroquina ou hidroxicloroquina. Foi sem lá quantas vezes. E ele evitou falar, ele nem repetia essa palavra e tal, e não foi categórico dizendo que não haverá um protocolo para tentar fazer com que a cloroquina seja usada de forma oficial, porque ela é usada de forma extraoficial, informal, mas vem sendo muito usada ainda, com consequências bem preocupantes. Então me pareceu que o ministro perdeu uma chance de mostrar que ele veio mesmo para mudar as coisas e para tentar fazer o melhor que ele pode, porque também ele tem limites. Ele não é o presidente, ele é o ministro, né? Nós temos um regime presidencialista, então quem manda é o presidente mesmo. Só que o presidente, e tem que ser assim mesmo, ele não precisa ser especialista em tudo, ainda mais em medicina, que é um assunto tão delicado, tão específico e tão essencial, ainda mais nessa fase que nós estamos. Então o presidente não tem que se envergonhar. Aliás, ele nunca se envergonhou em dizer que ele não entendia nada de economia e que o Paulo Guedes seria a pessoa que ia decidir tudo na área da economia. Não sei se é verdade. Acho que já foi mais forte o ministro Paulo Guedes. Mas o presidente, no discurso, sempre disse: olha, não entendo nada, quem trata de economia é o Paulo Guedes. Ele podia fazer isso com o ministro da Saúde, deveria fazer isso. Já há muito tempo, há 1 ano e tanto, deveria ter começado a pensar dessa forma, mas não. Na medicina, na pasta da saúde, ele quer se intrometer e ele dá o tom. Pelo menos foi assim até agora. E eu vou torcer para que o ministro Queiroga seja categórico ao dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Porque é preciso deixar claro, muita gente está sendo induzida a erro. Está sendo induzida a erro por ignorância ou por má fé e está se expondo ainda mais usando esses medicamentos que não têm nenhum efeito comprovado contra o coronavírus e, pelo contrário, pode representar um risco ainda maior para a saúde da pessoa que consome de forma indiscriminada e sem a devida orientação. A CPI hoje está de recesso, também ninguém é de ferro, né? Segunda-feira, vai reunir os senadores na segunda-feira? Não. A parte política de Brasília vai começar a funcionar mesmo de forma preguiçosa no final da tarde de hoje, o pessoal desembarcando lá, vindo dos seus estados, e aí amanhã teremos depoimento. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, vai ser ouvido na terça-feira.
e depois, na quarta, se não me engano, o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Acho que no caso do presidente da Anvisa, Barra Torres, ele vai ter muito para falar, mas particularmente vai dar detalhes, vai confirmar ou não o que foi dito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro, que foi o primeiro a ser ouvido na CPI, que disse, entre outras coisas, que participou de uma reunião na qual estava o doutor Barra Torres, em que o presidente e os assessores diretos do presidente sugeriram que houvesse uma mudança na bula da cloroquina, que a Anvisa colocasse lá, acrescentasse um item a mais na bula da cloroquina, dizendo que ela era recomendada para o combate ao coronavírus, o que é uma aberração. Uma aberração, um presidente ou um assessor direto de um presidente, um político qualquer, sugerir para um técnico da Anvisa, no caso, que ele acrescente um item lá que não está previsto. O medicamento não foi feito para isso. Não funciona no combate ao coronavírus. Isso o mundo sabe. O mundo sabe. Funciona para algumas coisas, para coronavírus não funciona. E aí o presidente, não sei se ele pessoalmente ou algum assessor direto, nessa reunião relatada pelo ex-ministro Mandetta, sugeriu que o doutor Barra Torres colocasse na bula da cloroquina que ela servia para combater o coronavírus. O doutor Barra Torres, pelo relato feito pelo ex-ministro, negou. Disse, não, isso aí não dá. Aí o senhor está forçando a amizade, não vai dar para fazer, e não fez mesmo. No que ele agiu de forma absolutamente correta. Doutor Barra Torres, que aliás, diga-se, hein, durante uma parte desse início do combate à pandemia, o doutor Barra Torres foi colocado sob suspeita de forma injusta, hein? A Anvisa, como um todo, ficou sob suspeita de forma absolutamente injusta. Absolutamente injusta. Muita gente dizendo que o Palácio do Planalto ia usar o corpo técnico da Anvisa como instrumento político e tal, para forçar aquilo outro. Não aconteceu. Em nenhum momento isso aconteceu. Que se tenha notícia, pelo menos. E essa situação, esse episódio relatado pelo ex-ministro Mandetta, e que não se sabia até então, quer dizer, ninguém alardeou isso, mas o ex-ministro, no depoimento dele, disse que houve mesmo uma reunião em que se tentou induzir a Anvisa a mudar a bula da cloroquina. Então, louve-se a postura ética, correta, profissional, técnica da Anvisa e dos assessores do presidente Barra Torres, diretor-presidente Barra Torres, louve-se, e vai se saber mais detalhes sobre como foi esse período todo, desde o início da pandemia, passando pelo período mais crítico do ex-ministro Pazuello, que vai ser ouvido na sequência. Quer dizer, vai ser ouvido. Espera-se que ele seja ouvido, né? Ele estava já intimado a comparecer, convidado a comparecer. Convidado, já que é testemunha, foi convidado, mas alegou, enfim, que teve contato com pessoas com Covid, tinha que passar por uma quarentena, se prontificou até a fazer o depoimento de forma remota, de forma virtual, o que para ele talvez fosse desejável também, porque não é fácil você estar lá sentado no plenário do Senado sendo bombardeado, e é um bombardeio mesmo, hein? É um bombardeio pesado, e no caso do ex-ministro Pazuello vai ser mais ainda do que já foi com todos os que sentaram por lá. Então, o ministro tentou, né? Se ofereceu para falar remotamente, mas os senadores disseram não. Então a gente espera. Você teve contato com o pessoal com Covid? Então tá bom, a gente vai esperar a quarentena, e está marcado para o dia 19 o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que é o depoimento de longe mais esperado por uma série de motivos, porque as denúncias, as suspeitas de mau uso de recursos públicos ou de omissão do poder público, né? As acusações, as suspeitas mais evidentes, algumas até já com indícios bem fortes, aconteceram no período do ministro que ficou mais tempo na pasta, o ex-ministro Eduardo Pazuello. Então, o depoimento dele é bem aguardado, vai ser bem importante mesmo, como também do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que numa entrevista recente chamou de incompetente, diz que houve
falta de competência mesmo no período mais crítico do combate à pandemia. Não citou nominalmente o ministro Pazuello, mas ficou evidente pela... Vamos para Brasília, né, Gui? Então, mas ficou evidente, mesmo não citando o ministro Pazuello, ficou evidente que era a ele que ele se reportava, se referia. Ficou evidente mesmo. Enfim, é sempre bom dizer, né? Vai resolver o problema da pandemia, essa CPI? Nós vamos conseguir resolver os problemas de falta de vacina, até falta de teste ainda, vacina abandonada em galpão. A gente vai resolver? Falta de leito, vamos resolver com a CPI? Não vamos resolver. Não dá. Até porque não dá, né? Algumas coisas já ficaram para trás no tempo e no espaço e não há como consertar, né? As 420 quase mil mortes, 420 mil mortes que já estamos quase alcançando aqui no Brasil, essas não tem solução, né? Não há como você reverter o drama que isso provocou num país inteiro e nas famílias, os dramas individuais, pessoais, particulares que essas mortes provocaram. Isso não tem conserto mais. Mas se a CPI ajudar a indicar caminhos e também punir quem tem que ser punido, aí já valeu a pena. Mas aí precisa ter seriedade de quem presta depoimento, de quem colhe o depoimento. Tem muito discurso pra galera, porque estamos às vésperas de mais uma eleição. Então é isso, é o que a gente já sabe de uma pandemia, aliás, de uma CPI, e que tem seus ônus e seus bônus. Vamos ver se a gente consegue extrair o que de melhor ela pode nos dar e esquecer o resto, porque o resto não interessa pra gente. O resto interessa só pros mesmos, interessa só pros políticos profissionais desse país. 10h17, já convido você para você participar com a gente aqui do nosso Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira pelo nosso WhatsApp, né, Ricardão? Tudo bem? Isso mesmo. Bom dia, Agostinho. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá, então. 11 999 048756. 11 999 048756.